Pensando na quarta dimensão. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes de acontecerem, isto é, antes de acontecerem neste mundo tridimensional. Como é possível observar um evento antes que ele ocorra no espaço tridimensional? A vida na Terra deve seguir um plano, e esse plano deve existir em algum lugar em outra dimensão, e deve estar se movendo lentamente pelo nosso espaço. Se os eventos que ocorreram não estavam neste mundo quando foram observados, então, para serem perfeitamente lógicos, eles devem ter existido fora deste mundo. E o que quer que haja para ser visto antes que aconteça aqui, deve ser predeterminado, do ponto de vista de estar acordado em um mundo tridimensional. Então, surge a pergunta: somos capazes de alterar nosso futuro? Meu objetivo ao escrever estas páginas é indicar as possibilidades inerentes ao ser humano, demonstrar que ele pode sim alterar seu futuro, mas, uma vez alterado, forma novamente uma certa sequência a partir do ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais marcante do futuro do ser humano é sua flexibilidade, é determinado por suas atitudes, e não por suas ações. A pedra angular sobre a qual todas as coisas se baseiam é o conceito que o indivíduo tem de si mesmo. Ele age da maneira que age e tem as experiências que faz, por causa de seu conceito de si mesmo, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, agiria de maneira diferente. Uma mudança em seu autoconceito altera automaticamente seu futuro, e uma mudança em qualquer termo de sua futura série de experiências altera reciprocamente seu autoconceito. As suposições do indivíduo, que ele considera insignificantes, produzem efeitos consideráveis. Portanto, você deve rever o valor que atribui a uma suposição e reconhecer seu poder criativo. Todas as mudanças ocorrem na consciência. O futuro, embora preparado com antecedência em todos os seus detalhes, tem vários resultados. A cada momento de nossas vidas temos diante de nós a escolha de qual dos vários futuros escolheremos. Existem duas visões de mundo que todos têm, uma abordagem natural e uma abordagem espiritual. Os antigos mestres chamavam uma de mente carnal, e a outra de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como a consciência desperta comum, regida por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses dois diferentes centros de pensamento nesta declaração, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-los, porque se discernem espiritualmente. Coríntios 2. Versículo 14. A visão natural limita a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são apenas imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. Ele vê que os eventos são distintos e separados como objetos no espaço. O passado e o futuro são todo presente do ponto de vista espiritual. O que é mental e subjetivo para o ser natural é concreto e objetivo para o ser espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos deixa completamente cegos para o que poderíamos ver de outra forma. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos deliberadamente separar nossa mente da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, sentindo mentalmente e percebendo até que tenha todas as características da realidade. O pensamento sério, concentrado, focado em uma determinada direção, exclui outras sensações, as faz desaparecer. Nós apenas temos que nos concentrar no estado desejado para vê-lo. O hábito de desviar a atenção da região da sensação e concentrá-la no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo do sentido e ver o invisível. Porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, foram claramente vistos. Romanos 1 versículo 20. Esta visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra-o e ative-o. Porque sem ela, essas instruções são inúteis, pois as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Um pouco de prática nos convencerá de que, controlando nossa imaginação, podemos remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é o impulso primário da ação. Não poderíamos mover um único dedo se não tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que atualmente domina nossa mente.
Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com esse hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo nada mais é do que estar ciente de algo que nos falta ou que precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho esperado, mais intenso o desejo. Não existe desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O ser espiritual fala com o ser natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos está na obediência imediata à sua voz. Obedecer à sua voz sem hesitação é uma suposição imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O indivíduo, ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, e então viver e agir de acordo com essa convicção, altera o futuro em harmonia com sua assunção. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o indivíduo assume a sensação de que seu desejo foi realizado, seu ser quadridimensional encontra meios de alcançar esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação o que experimentaríamos na carne se cumpríssemos nosso objetivo. Esta experiência do fim dará os meios. Com sua perspectiva mais ampla, o ser quadridimensional constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha muito difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna mais fácil encontrar eventos antes que eles aconteçam, para chamar as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. As pessoas têm o hábito de subestimar a importância das coisas simples, mas essa fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo, ou seja, você deve definir seu objetivo, deve saber definitivamente o que quer. O segundo passo é construir um evento que você acha que encontrará após a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo em que você tenha a ação do ser predominante. O terceiro passo é imobilizar o corpo físico e induzir um estado de sonolência, deitar em uma cama ou relaxar em uma cadeira e imaginar que está com sono e então, com os olhos fechados e sua atenção voltada para a ação que pretende realizar. Experimente na imaginação, sinta mentalmente que você está bem no meio da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre se envolver na ação imaginária, não apenas olhar, mas sentir que está realmente fazendo a ação para que a sensação imaginária seja real para você. Com os olhos fechados e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar, na imaginação, mentalmente sinta que você está bem no meio da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre se envolver na ação imaginária, não apenas olhar, mas sentir que está realmente fazendo a ação para que a sensação imaginária seja real para você. Com os olhos fechados e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar, na imaginação, mentalmente sinta que você está bem no meio da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre se envolver na ação imaginária, não apenas olhar, mas sentir que está realmente fazendo a ação para que a sensação imaginária seja real para você. É importante lembrar sempre que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo, e além disso, você deve se sentir dentro da ação até que ela tenha toda a vivacidade e nitidez da realidade. Por exemplo, digamos que você queira uma promoção no escritório. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após a realização de seu desejo. Tendo selecionado essa ação como aquela que você experimentará em sua imaginação, ela imobiliza o corpo físico e induz um estado próximo ao sono, um estado de sonolência, mas no qual você ainda pode controlar a direção de seus pensamentos, um estado em que vocês são conscientes sem esforço. Agora, imagine que um amigo está na sua frente. Coloque sua mão imaginária na dele. Primeiro sinta-o como sólido e real, depois tenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação.
Não se visualize a distância em um ponto no espaço, nem a distância em um ponto no tempo sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça esse lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e por incrível que pareça, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo, nem de longe em um momento sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça esse lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e por incrível que pareça, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo, nem de longe em um momento sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça esse lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e por incrível que pareça, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. Que esse lugar seja aqui, e que o futuro seja agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e por incrível que pareça, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. Que esse lugar seja aqui, e que o futuro seja agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior, e por incrível que pareça, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. Agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. Agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida diária. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com os olhos fechados, imagine que há uma escada bem na sua frente e sinta que você está realmente subindo. O desejo, a imobilidade física beirando o sono e a ação imaginária em que predomina o sentimento de si, aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas são condições essenciais para projetar conscientemente nosso ser espiritual. Se quando o corpo físico está imobilizado, agarramos a ideia de fazer algo e imaginamos que estamos fazendo isso aqui e agora, e mantivemos essa ação imaginária com sentimento até adormecermos,
é provável que acordemos fora do corpo físico. Corpo para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior, com um foco dimensionalmente maior, e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos estar fazendo. Na carne. Mas quer acordemos lá ou não, estamos realmente fazendo a ação no mundo quadridimensional. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que será o objeto de nossa meditação em um único ato, e a recriá-la repetidamente, até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção vagará de forma associativa, e uma infinidade de imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção. Em poucos segundos, eles nos levarão a centenas de quilômetros de nosso objetivo, em um ponto no espaço e anos de distância no tempo. Se decidirmos subir um determinado lance de escada em particular, porque esse seria o evento mais provável que seguiria a realização de nosso desejo, devemos limitar a ação a subir esse lance de escada específico. Se nossa atenção vagueia, devemos trazê-lo de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escadas, continuar a fazê-lo, até que a ação imaginária tenha toda a solidez e nitidez da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da atenção sem nenhum esforço sensorial de nossa parte. Com o mínimo de esforço, devemos permear a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser levada ao estágio do sono, em que não podemos mais controlar os movimentos de nossa atenção, mas sim a um grau moderado de sonolência em que ainda somos capazes de direcionar nossa atenção. Pensamentos. A maneira mais eficaz de encarnar um desejo é assumir a sensação do desejo realizado, e então, em um estado relaxado e sonolento, repetir várias vezes, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização de nosso desejo, como, por exemplo, obrigado, como se estivéssemos nos dirigindo a um poder superior, por tê-lo feito por nós. No entanto, se buscarmos a projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, devemos manter a ação até adormecermos. Experimente na imaginação, com toda a nitidez da realidade, o que seria experimentado na carne se você alcançasse seu objetivo, e com o tempo você o encontrará na carne como o encontrou na imaginação. Alimentar a mente com premissas, isto é, com suposições que se presume serem verdadeiras, porque suposições, mesmo que irreais aos sentidos, se persistirem até que tenham a sensação de realidade, tornar-se-ão fatos. Para uma suposição, todos os meios que promovam sua realização são bons. Eles influenciam o comportamento de todos, inspirando todos os movimentos, ações e palavras que tendem à sua realização. Para entender como o indivíduo molda seu futuro em harmonia com sua suposição, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, porque é um mundo dimensionalmente maior que vamos para alterar nosso futuro. Observar o evento antes que aconteça implica que o evento é predeterminado do ponto de vista da pessoa no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui em todas as 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las em todas as 4 dimensões do espaço. As pessoas não sabem exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior, e sem dúvida, negariam a existência de seu eu dimensionalmente maior. Eles estão familiarizados com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e acreditam que, se houvesse uma 4ª dimensão, ela deveria ser tão óbvia quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer forma de medir uma coisa, o que é completamente diferente de todas as outras formas. Isto é, para medir um sólido quadridimensionalmente, nós o medimos em qualquer direção, exceto seu comprimento, largura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto além de seu comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem usar essas 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe tal coisa como um objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Duram um certo tempo. Podemos medir seu comprimento sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que está inteiramente em uma dimensão, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade traria o tempo, a 4ª dimensão, que o tornaria muito superior aos sólidos,
como os sólidos são para as superfícies e as superfícies são para as linhas. O tempo é um meio para mudanças na experiência, porque todas as mudanças requerem tempo. A nova qualidade é a variabilidade. Observe que se bissectarmos um sólido, sua seção transversal seria uma superfície. Dividindo uma superfície temos uma linha, e dividindo uma linha ao meio, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto nada mais é do que uma seção transversal de uma linha, que, por sua vez, nada mais é do que uma seção transversal de uma superfície, que, por sua vez, nada mais é do que uma seção transversal de um sólido, que, por sua vez, se levado à sua conclusão lógica, nada mais é do que um corte transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a conclusão de que todos os objetos tridimensionais nada mais são do que seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa que quando eu te encontro, eu encontro uma seção transversal do seu eu quadridimensional, o eu quadridimensional invisível. Para ver o eu quadridimensional, devo ver cada seção transversal ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e vê-los todos coexistindo. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além daquelas que você pode encontrar. Deve vê-los, não na ordem em que você os experimentou, mas como um todo presente. Como a mudança é a marca registrada da quarta dimensão, eu deveria vê-los em um estado de fluxo como um todo vivo e animado. Se tivermos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Isso significa que, se pudermos nos mover ao longo do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo da maneira que quisermos. Este mundo que acreditamos tão solidamente real, é uma sombra da qual, e além da qual podemos passar a qualquer momento. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior, e assim por diante até o infinito. O absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões adicionemos ao mundo. O indivíduo pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando sua atenção em um estado invisível e imaginando que o vê e sente. Se você permanecer focado nesse estado, seu ambiente atual desaparecerá, e você despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade concreta e objetiva. Intuitivamente, sinto que se ele abstrair seus pensamentos desse mundo dimensionalmente maior, e recuar ainda mais em sua mente, ele causaria uma exteriorização do tempo novamente. Você descobriria que cada vez que você se retira para sua mente interior, e traz uma exteriorização do tempo, o espaço se torna dimensionalmente maior. E, portanto, eu concluiria que tanto o tempo quanto o espaço são seriais, os cientistas um dia explicarão por que existe um universo serial. Mas na prática é mais importante como usamos esse universo serial para mudar o futuro. Para mudar o futuro, temos apenas que lidar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos com a razão de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com familiares e amigos. Se não for inscrito, inscreva-se para me ajudar a fazer o canal crescer. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida.